No capítulo anterior, o confronto com Kanye West finalmente chega ao fim. Após um surto de raiva e quase dar um fim aos irmãos pelo que poderia ter acontecido com sua Laen, Kanye West é derrotada com Dragona prendendo seu stand a uma bola com seus Smooth Operators, e assim quebrando seu pescoço. E agora, com as suas identidades reveladas, Howler descobria todo o plano dos dois. E agora, um mês depois, chegou o capítulo 32, que finalmente encerra de vez esse arco do Mega Yacht. Com a queda da indústria Howler pelo estado, todo o governo atrás de um único homem, mas principalmente, finalmente sendo revelado o stand de Aka Howler, e é bem mais criativo do que eu imaginava. Mas antes de começar esse capítulo, eu tenho um aviso rápido. Basicamente, o canal vai passar por algumas mudanças e vocês vão entender melhor no próximo vídeo que eu tô planejando já faz quase um mês. Mas por enquanto, saibam que eu vou mudar meu personagem pra esse daqui a um tempo. Ele se encaixa bem melhor com a maneira que eu me enxergo hoje em dia. Então, se inscrevam no canal e curtam o vídeo pra me ajudar a crescer aqui no YouTube. E caso queira me seguir nas redes sociais ou entrar no Discord do canal, eu sempre deixo aqui na descrição. E agora, fiquem com o capítulo desse mês. O capítulo começa com Howler lembrando as palavras de seu avô. Aquele tempo era uma era próspera e perfeita como nunca antes. Howler era o filho mais velho, nascido em uma família abençoada. Mas isso não durava para sempre. Essa graça já se deteriorou e apenas Latrato sabia como encontrar a pedra que abençoaria novamente. E agora, na geração de Aka, tudo isso acontecia novamente, com sua vida começando a desmoronar em sua frente. Agora, no interior de seu barco, ele começava a ser preenchido com água, uma água que começava a destruir ele por dentro. Howler já havia mandado vários de seus agentes, mas todos acabaram morrendo ou traindo, porque tudo isso justo em sua vez. Mas apesar de tudo, mesmo tremendo, ele não iria assinar aqueles papéis. Eles achavam mesmo que poderiam fazer ele largar as mãos das terras que sua família desenvolveu ao longo de 8 gerações? Não, muito pelo contrário. Então, na frente de todos, o stand de Howler começa a surgir, como uma ameaça silenciosa a cada um deles. Ele se tornava cada vez mais visível. Agora, eles tinham certeza de que Howler era um usuário de stand, e que ele ordenava que devolvessem a lava que pertencia à sua família. Mas Jojo não se importa. Ele sabe que mesmo se Howler pegasse aquela pedra de suas mãos nesse exato momento, ele continuaria fugido. O tempo dele já tinha acabado. Se planejava os matar e tentar pegar a pedra, ele já não conseguiria. O Mega Yacht então começava a balançar com todos dentro dele sendo jogados para uma direção. Jojo manda seus amigos se agarrarem em algo, enquanto o corpo de Kanye West e Howler também eram empurrados. Eles já estavam com pressa para tomar tudo que era dele. Vários helicópteros repletos de agentes surgiam nos céus acima do Mega Yacht, com vários homens pousando no convés. Ao mesmo tempo que o espaço aéreo era ocupado, em terra firme, a imprensa já se preparava para cobrir toda a queda de Aka Howler. Não havia mais nada que precisavam fazer. Eles só precisavam ficar ali parados e ver o que aconteceria. A marinha tomava conta ao redor e os jornalistas comentavam ao mundo sobre um incidente no Mega Yacht. A fumaça dos tiros que havia acontecido anteriormente só serviu para que todos tirassem a conclusão de que as suspeitas sobre seu envolvimento com a indústria armamentista eram reais. Mas ainda não havia nenhuma intimação judicial sobre Howler ou sua empresa, já que ainda assim as organizações não tinham provas concretas. O Mega Yacht continuava a balançar e começar a afundar no oceano pelas gotas que Jojo havia mandado para seu interior, inundando e inclinando a popa. Jojo então revela seu November Rain a Howler e sua habilidade de fazer gotas de chuva com um campo gravitacional capaz de exercer pressão nos pontos onde caem. E era isso que estava fudendo aquele iate. E mesmo enquanto Howler tentava processar toda aquela situação, os agentes logo apareciam em suas costas gritando para que ele largasse a arma de sua cintura, levando uma coronhada com a arma e mandando colocar os braços atrás da cabeça. Aquilo não era uma ordem judicial, mas sim uma ordem do próprio presidente para detê-lo. Enquanto ele era prendido ali no chão, Jojo calmamente pegava os papéis e a caneta, deixando ali próximos. Do lado de fora, a jornalista continuava a falar sobre a ordem do próprio presidente contra a companhia Howler. Eles ignoraram o sistema jurídico para colocar a propriedade da família no estado do Havaí. A jornalista então perguntou a um especialista sobre que armas as indústrias Howler estariam produzindo, e mesmo sem provas, com as imagens de satélites e registros dos caminhões, eles juravam ter sinais de que pareciam ser mísseis balísticos. Justo na vez de Aka, justo em sua geração, começaram aquelas mentiras. Ele, que passou a vida inteira em sua fortuna, em sua vida abençoada, agora estava no chão de seu iate, se afundando e sendo preso por um agente. Então, em um ato de desespero, se vendo ser arrastado e toda a fortuna indo embora,
Howler decide assinar os papéis da troca de terrenos, já mandando os 3 pegarem os documentos naquela bolsa. Caso contrário, sua família iria a zero, se desesperando totalmente ao lado daqueles agentes que mal conseguiam conter ele. Então, Jojo calmamente com a mala, confere se todos estavam de acordo. Caso ele assinasse, concordaria que todos os direitos do Hualalai ficassem na posse deles, e no momento em que a negociação era concluída, o stand de Howler surge de dentro de seu corpo, agora completamente exposto a todos ali. Os 3 ficam impressionados olhando para aquela cena. Talvez aquela era em que tudo era abençoado tenha finalmente acabado. Ele começava a se levantar devagar, enquanto que parecia ser uma névoa saía de seu stand cobrindo toda a sua volta. Sua habilidade ainda não era clara, mas ele solta a caneta que estava em sua mão no chão, sendo impulsionada do nada. Um dos agentes parecia ter sido atacado, caindo atirando para todas as direções, inclusive na direção de Howler, que logo após a fumaça se dissipar, tinha desaparecido de vez da embarcação, enquanto aquele agente tinha sido perfurado bem no pescoço por aquela caneta. Ninguém ali parecia entender o que realmente tinha acontecido, ele só desapareceu junto da névoa sem deixar rastros, mas com todos os documentos largados e assinados ali no chão. Agora, contanto que aquela escritura seja certificada e registrada publicamente, a missão deles teria sido concluída. As terras no valor de bilhões agora estavam em suas mãos, a posse da encosta norte do Hualalai. Os 3, apesar de tudo, finalmente tinham vencido. Agora, eles só precisavam fugir do navio, mas, nas mãos de Dragona, a lava começava a esfarelar. Ela já tinha chegado ao seu limite após atrair as terras. Aquela pedra de lava agora não existia mais. Então, apesar de tudo, apesar do fim dela, eles finalmente vão embora dali, levando junto o corpo de Kay West. Então, o capítulo termina. E como sempre, Jojo Land se superando cada vez mais. E claramente o principal desse capítulo foi o corno do Howler. Ele finalmente parou de ser um pau mole e começou a fazer algo. E meu Deus, o stand dele é muito foda. Ele tem um visual bem exagerado, que pra mim torna muito incrível, tripado pra cacete com essa sainha. E outra parada que achei muito incrível são as luas que ele tem no joelho. Não sei se são indício pro futuro, mas isso me lembra a maneira como a lua foi citada alguns capítulos atrás. Eu só não tô tancando como ele mudou o design de uma forma tão absurda. Quer dizer, não que seja ruim, ele tá muito lindo. Mas eu ainda tava na expectativa de que ele fosse fofinho, com aquele nariz pontudo, um sorrisão e a florzinha no rosto. Pra mim isso também seria muito irado. Mas sinceramente, eu acho que vale a pena toda essa espera pra ver esse stand em ação. Além de lindo, que acho que virou um dos meus designs, se não o meu design favorito, é forte pra cacete. Já é bem interessante a maneira que ele surge, parecendo secar tudo ao redor. Mas a habilidade dele de fazer essa espécie de névoa faz muito mais do que parece. Além de ser difícil enxergar ele, parece que consegue empurrar as coisas para a direção que quiser. Como quando ele deixou cair a caneta no chão e ela voou no pescoço do agente. Ou talvez tenha se teletransportado. Uma teoria é que ele também possa teletransportar objetos lá dentro, sendo assim a forma como Howler sumiu e deixando os documentos assinados. E uma parada que não vi tanta gente comentar é que esse stand parece fazer um paralelo com November Rain. Enquanto um é claramente bem ressecado, faz uma espécie de poeira ou areia, claramente bem defensiva ao redor do usuário, a habilidade faz eles se tornarem estranhamente parecidos. A forma como a caneta voou na direção do agente lembra muito a repulsão das gotas. E agora, acho que Howler tem um grande potencial para ser o vilão. Um vilão que a gente vê melhor a fragilidade dele e talvez até acompanhe como os protagonistas. Porque não dá pra negar, era muito foda ver as cenas do Howler sozinho como se ele fosse o principal. E olha, não foi nem um pouco burro ele ter assinado aqueles documentos. Ele sabe do poder da lava, que tudo aquilo, a marinha atrás dele, a especulação sobre ele estar envolvido com a indústria armamentista e até mesmo o próprio presidente mandar pegar ele. Isso é tudo culpa da lava movendo o destino para que ele assinasse aqueles papéis. Não tinha como fugir. Era melhor trocar as terras do Hualalai pela do banco do que não ter nada. Mas isso tanto faz, porque agora ele tá um passo na frente de todos. Ele sabe como a pedra de lava é feita, ele viu no livro do Latrato. Ele sabe como encontrar ou até fazer uma nova, mesmo que ainda seja de uma forma muito abstrata. E isso agora torna ele uma ameaça gigantesca. Se isso acontecer, ele pode pegar as terras dele inteiras de volta ou fazer até coisa pior. E outra coisa que eu vi pouca gente falando. A Kay West estava dentro daquele barquinho deles. Quer dizer, eu não sei do porquê eles levariam ela. Pode ser só para desovar o corpo no meio do oceano? Talvez. Mas aí a gente se lembra do Dr. Roberts que tá lá na boutique costurando o dedo dos membros. E sinceramente, seria desperdício colocar um médico que claramente é um usuário de stand pra só costurar uns dedinhos e acabou.
Então, pensando em como ele é um médico, talvez esse stand seja uma maneira de ressuscitar a Kay West. Não de maneira convencional, já que Jojo não trabalha muito com isso de ressuscitar dos mortos. Acho que o máximo foi o Butcherati, ele ainda, né? De certa forma ele não estava vivo. E afinal de contas, a Kay West é uma advogada, e eles talvez precisem de uma para conseguir retirar toda aquela grana de lá. Mas acho que se não trazerem ela aí junta, é capaz dela fazer um estrago e ficar puta. Mas então, esse foi o capítulo desse mês. Muito obrigado por terem visto até aqui, e falou! Até o próximo vídeo, e amo vocês!